do Santa Efigênia, de Ponta Grossa também, dizer que vocês moram no nosso coração. Mas e agora? Estão nos ouvindo? Tranquilo aí? Tudo certinho? Alguém faz um sinal de positivo aí? Tá tudo certo? Não estou vendo? Estão vendo, prof. Edna? Estão nos ouvindo? Que maravilha. Queridos, aproveitem este momento. Foi preparado com muito amor, com muito carinho para vocês. Sabemos que é um momento muito especial. E o Christopher é um convidado especial, depois vocês vão, né, conhecê-lo aí, para quem não conhece. Mas nós não podemos iniciar esse momento sem falar com o nosso Deus. Eu convido vocês a, neste momento, quem puder, né, fechar os seus olhos para este momento falarmos com o nosso Deus. Pai querido, queremos entregar este momento em tuas mãos, que o Senhor venha abençoar o Christopher, cada lar aqui representado, e que tudo que for falado aqui, Senhor Jesus, possa fazer efeito na vida de cada um de nós, que possamos aprender neste momento, e que o Senhor nos ajude e capacite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigada, diretora Marli, diretora Rovena. Christopher, bem-vindo! Nós não estamos aqui sozinhos, obrigado. Estamos aqui também com a professora Ângela, orientadora educacional do Colégio Adventista do Boa Vista. Então, agora nós somos um colégio só, né? EASE e Boa Vista. Então, nós estamos aqui unidos nesta live para trabalharmos um pouco algumas situações relacionadas à emoção. Christopher, seja bem-vindo. Tá? E esses momentos agora, eles serão para você. Christopher é um grande amigo, né, psicólogo, que já trabalha conosco na rede educacional já há uns 10 anos, né, Christopher? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Christopher tem trabalhado muito juntinho aqui conosco, questão de sexualidade, projeto sexualidade. Este ano, nós estamos voltando com uma roupagem diferente, não vamos falar sobre sexualidade, mas o gerenciamento das emoções. Então, Christopher, fique à vontade, os momentos a seguir são seus. Obrigado. Vamos começar. Quando nós vamos falar sobre emoções, é importante que a gente entenda que todos nós temos emoções e elas são completamente naturais e estruturais do que a gente está acostumado, tá? É bem importante que a gente saiba disso. Mas ao gerenciamento, a gente precisa primeiro entender quais são elas, como é que elas funcionam e quando elas estão fora de padrão, ok? Porque quando está tudo certo, nós normalmente não temos problema com elas, ok? Então, assim, a primeira coisa que é importante é, nós vivemos numa sociedade em que se preocupa mais com a aparência do que com a realidade da vida. E no momento de pandemia que nós estamos vivendo, isso altera uma série de situações e nós muitas vezes esquecemos qual é realmente a nossa função e realmente o que é mais importante. Tem muitas pessoas que vivem só pela questão do Instagram, questão de mostrar que está tudo bem quando na verdade não está. E aí, muitas vezes, vai acontecendo exatamente esse tipo de coisa. Começa a se acumular uma série de emoções e a gente começa a ficar meio absorto. Eu gosto muito dessa imagem do Todo-Poderoso, que ele começa a tentar ajustar, enquanto dentro da história, Deus dá para ele a possibilidade de ouvir todas as orações e ele não sabe como organizar isso. Então, de uma certa maneira, isso acaba atrapalhando ele de tal forma que ele não sabe nem como ajustar essas coisas da melhor forma possível. E aí, muitas das vezes, vai acabando se tornando absorto e totalmente colocado em cima dele, a ponto dele não saber como começar, ok? Mas o que eu realmente começo a perceber, e dentro da nossa sociedade que está mais preocupada com a aparência do que propriamente com as evidências e as coisas reais, muitas vezes acontece a seguinte coisa. As pessoas falam que elas estão bem, e esse estão bem começa a aparecer aqui, mas, na verdade, está preocupado com decepções, com estresse,
com algumas confusões, com algumas traições, especialmente expectativas, fica frustrado, se sente sozinho, faz algumas escolhas que não são as melhores que existem e tem amigos, muitas vezes, que os prendem. Mas, ainda assim, diz que está tudo certo e não tem nada de ruim acontecendo. É exatamente assim que nós vamos começando a perceber que muitas dessas emoções começaram a sair do padrão e não estão boas. E, mesmo que saiba nadar, em alguns momentos pode se sentir afogado. E é ali que a gente começa a nos preocupar em perceber aonde que a gente está perdendo o pé do fundo da piscina, perdendo o pé do fundo do mar, e a gente não consegue mais perceber as coisas da mesma maneira. E aí, começa a nos colocar em outros campos. Começa a se sentir cansado, começa a se sentir triste, começa a se sentir de uma forma um pouquinho colocada de lado, e desta maneira começa a precisar perceber o que está acontecendo e muitas vezes não consegue. Mas isso é quando a gente está triste. Para tentar mostrar, eu gosto muito dessa imagem que vai acontecendo da seguinte forma. A gente tem um gráfico de humor normal, e eu vou colocar de uma certa maneira aqui para vocês entenderem. É muito natural que nós temos, durante a nossa vida e durante o nosso dia, uma certa variação de humor. É bem natural. O que acontece? Na variação de humor, em alguns momentos você pode estar um pouquinho mais triste, um pouquinho mais feliz. Isso pode alterar com diversas coisas que podem estar acontecendo dentro do teu dia a dia e até aí está tudo correto. Pode sim, em alguns momentos, aumentar ou diminuir um pouco destas duas linhas, mas nada além disso é fora do comum. O problema é, e aí agora eu vou colocar em vermelho para vocês, é quando, de algum momento que estava natural, começa a se ficar um pouquinho mais para baixo, e essa mudança vai ficando sempre mais abaixo. Em alguns momentos ela pode subir, outros momentos ela pode ficar mais para baixo, porém, quando ela fica muito mais para baixo, a gente começa a perceber que tem algumas emoções que saíram do controle. Essas emoções podem ter saído do controle por práticas nossas, por mudanças relacionadas à nossa questão fisiológica, então começa-se talvez não dormir muito bem, começa a se quebrar uma série de funções, não se alimentar muito bem, e isso altera nossas emoções, e as nossas emoções alteram também essas situações conosco, tá? Dentro disso dali, a gente começa a tentar perceber aonde que o nosso comportamento mudou. E comportamento é quando a gente junta o que a gente pensa com o que a gente sente. Esta junção mostra esse comportamento. Por quê? Nós não conseguimos nem ver nossos pensamentos, nem quem está de fora sabe quais são os nossos sentimentos. E a junção disso é o nosso comportamento, que é visto pelas outras pessoas. Para a variação disso, então, entra exatamente da mesma forma. Quando é adequado, vai entrando da seguinte maneira. A baixa variação de humor. Então, assim, você tem uma variação de humor natural? Tem. É muito tranquilo isso. O que é assim? Tá, Christopher, mas na adolescência essa alteração é um pouquinho maior? É um pouquinho maior, é um pouquinho mais intensa. Mas ela fica dentro de num padrão esperado, ok? Às vezes fica um pouquinho mais bravo, um pouquinho mais triste, um pouquinho mais animado, um pouquinho mais entediado, e essa variação ela é baixa, ela não altera com tanto vigor e com tanta mudança de forma tão rápida, ela vai alterando aos poucos. O segundo ponto é capacidade de manter relacionamento. E os relacionamentos são as amizades, pode ter um desentendimento com um amigo ou outro, com pai, com mãe, com irmãos, sim, está dentro dessa função. Não se altera muito isso dali. Porém, e algumas coisas elas podem dar de dificuldades, porém, não tem muito mais do que isso. É dentro de uma capacidade de relacionamento adequado. E rotinas adequadas. Consegue mais ou menos ir dormir na mesma hora, consegue fazer as refeições da mesma maneira,
de uma certa proximidade, consegue ter uma rotina entre atividades de lazer, atividades de estudo ou de fazer algumas outras coisas, laborais talvez, de forma que consegue manter isso. Mas vamos comparar quando a rotina ela não está adequada, então tem alguma coisa diferente. E aí vai fazendo assim, você tem uma variação de humor muito mais brusca, ok? Você tem a questão do isolamento, e a questão do isolamento é diferente da questão do isolamento social que a gente está obrigado, por conta da Covid, a ficar, ok? É um isolamento frente à sua possibilidade, que nesse momento a gente tem que estar muito atento, porque com o fato de nós obrigatoriamente estarmos isolados, porque em outros momentos nossa palestra ela seria exatamente presencial. A gente ia poder estar conversando um com o outro, ouvindo o professor que estava na fila lá no ginásio ou no auditório, olhando e dizendo assim, fica quieto, vamos lá, presta atenção ali, não fala, não cutuca a pessoa do meio. Então, tipo, esse isolamento que a gente teria por conta de uma escolha, agora não é escolha, é imposto a nós, tá? As dificuldades do relacionamento, tá? E as dificuldades do relacionamento são exatamente assim. Tem o desentendimento, mas não consegue voltar atrás, não consegue resolver. E a alteração do ciclo diário, que é a alteração de sono, de forma, de alimentação, de vontade. E não é mais do que 1 ou 2 dias, não. É um pouco mais de tempo. E aí, talvez, a gente possa pegar e fazer um testezinho rapidinho. Então, presta atenção para ver se você está em alguns pontos aqui e esse testezinho é rapidinho. Então, vamos lá. Como vai sua vida emocional em teste rápido? Então, vamos lá. Nas últimas 2 semanas, com que frequência você sentiu mal por algum desses problemas? Então, vamos lá. Pouco interesse ou prazer de fazer as coisas. E aí você pode tentar colocar num papelzinho aí qual deles seria. Se você se enquadra mais nesse primeiro ponto, ou neste, ou neste, ou neste. Você vai pegar e vai fazer algum nível aqui, ok? Nenhuma vez, 2 ou 3 dias, mais da metade dos dias, praticamente todos os dias. Vai fazer sua escolha. Pronto. Para ficar para baixo, depressivo ou sem esperança. E o depressivo é o seguinte, às vezes é um pouquinho mais bravo, às vezes é um pouquinho mais triste, mas é um pouquinho mais... não está parecendo muito bom os dias. E não é por conta que aconteceu alguma coisa, às vezes não tem função nenhuma, simplesmente muda, ok? Vamos passar para a próxima. Dificuldade de pegar no sono, insônia ou dormir demais. E aqui eu vou abrir uma situação, vamos lá. Pegar no sono, mesmo que você já tenha conseguido fazer a seguinte coisa. É muito comum que, por conta dos celulares, por conta dos videogames, da televisão, nós quebremos o nosso ciclo circadiano e quebremos um pouquinho a função da melatonina, que é um hormônio natural, porque nos induz ao sono. Então, assim, se você consegue desligar pelo menos de 1 hora antes de você ir deitar, e mesmo assim você está deitando e você está tendo dificuldade de pegar no sono, ou você tem, em alguns momentos, parado e você vai lá, começa a tentar dormir, e aí depois de um tempo você acorda e não consegue dormir mais. Ou você tem uma dificuldade de iniciar o sono, ou às vezes o seu sono ele está muito mais forte. Você pode dormir às vezes 5, 7, 10, às vezes 12 horas, mas você acorda como se você tivesse dormido 2 horas. Isso todos os dias. Então, dentro disso dali, como é que entra no teu sono essas mudanças? Nenhuma vez, 2 ou 3 dias, mais da metade dos dias, praticamente todos os dias. E a gente vai seguindo. Muito cansaço ou falta de energia, mesmo que você não tenha feito muita coisa, ok? E isso não significa, eu não fiz nada hoje, só estudei durante 5 horas. Pessoal, estudar cansa bastante. Então você tem que fazer certas quebras.
mesmo você fazendo certas quebras, ainda assim o sono acaba sendo muito grande, ou você está muito cansado. Ou como algumas vezes a gente fica fazendo uma junção e uma analogia, é como se fosse, em alguns momentos, como se você acordasse depois de você ter sido atropelado por um caminhão. Você sente dor no corpo inteiro, você não consegue, você sente assim, nossa, tudo está sendo muito mais pesado, tá caro, tá complicado. O próximo ponto, e daí você vai ver, nenhuma vez, 2 ou 3 dias, uma metade do dia, praticamente todos os dias. Apetite reduzido ou exagerado, e a gente consegue perceber isso durante, assim, você, no período de um mês, consegue ganhar por volta de 4 a 5 quilos, e não durante o isolamento social inteiro, que você acaba não fazendo muito exercício físico e você não tem como e você vai ganhar peso. Não é isso que a gente está dizendo. Mas esse apetite ele aumenta muito, faz com que você coma mesmo quando você não tem fome, ou ele fica muito reduzido. Então, mesmo com uma certa fome, você não consegue comer e você vai escolher ali qual dos momentos você vai mostrando isso. E sentir-se mal ou fracassado, ou que está desapontando os seus familiares e ou amigos. Isso sem você ter feito necessariamente alguma coisa que possa ser alguma coisa assim, e você vai colocar ali. Esse sentimento não é porque você deixou de fazer uma tarefa ou outra. É mesmo depois que você fez praticamente todas as coisas, a sua cabeça fica te colocando, olha, talvez você tenha feito errado, presta atenção aqui, tem alguma coisa errada aqui, você devia ter feito melhor, você deveria ter feito mais rápido, e esse pensamento ele fica na tua cabeça, na tua cabeça, na tua cabeça, você não consegue. Vai te respondendo 2 a 3 dias, mais da metade, nenhuma vez, ou praticamente todos os dias. Próximo ponto, problemas de concentração para realizar tarefas, ler notícias ou ver televisão. E isso não é depois que você está há mais de 1 hora fazendo a mesma situação, a mesma atividade. Fazer a mesma atividade durante mais do que 45 minutos vai levar você a ficar um pouquinho mais desconcentrado, é natural. Eu estou dizendo, às vezes você senta para ver, você até está querendo, você não consegue. E esse não consegue é exatamente aonde a gente precisa prestar um pouquinho atenção. Vai ver como é que está essa mudança. E aí a gente começa a perceber se tem alguma coisa um pouquinho fora ou não. E o próximo, nós vamos ser se locomover ou falar muito devagar a ponto de outras pessoas notarem. Então, vamos lá, fica assim, ó, mais cansadinho, mas você sente como se, assim, o teu braço tivesse muito mais pesado. Se você lembrasse daquele momento que você está segurando aquelas 2 mochilas com todos os materiais e todos os alunos ali que estão ao teu redor e você não consegue levantar. E ao você não conseguir levantar aquela coisa, mas você não consegue porque está muito pesado. E isso começa a perceber como é que tá. Se você está mais assim, parece que ligaram o slow motion em você e você está lá parado, indo aos pouquinhos, e você não consegue, ok? Como é que tá isso dali? Em quantos dias ou não está acontecendo isso dali? O próximo ponto, e esse é bem importante, seria pensar que seria melhor morrer ou ter vontade de se machucar. Pessoal, esse é bem importante para você perceber. Não é um pensamento que fica meio invasivo, ele vai indo na tua cabeça e vai dizendo, vai lá, nossa, será que eu realmente faço falta? Será que eu estou aqui? Será que se eu me machucasse, isso poderia ajudar alguma coisa a passar esse mal-estar que está aqui no meu peito? Então, nós precisamos pensar isso daí, se isso está aparecendo. Um momento ou outro que você está mais triste, passou por um problema e esse negócio vem num pensamento e vai embora, não é esse lance assim, é um lance de um pensamento que começa a voltar, começa a aparecer de novo e vou. E se você passou por dificuldades, por problemas, ou foi muito difícil superá-los, e aí você vai ajustando, tá? E isso não vale para quem perdeu ou está em situação de pessoas doentes dentro de casa. Essas situações, elas geralmente geram muito estresse para nós, tá? É importante que vocês saibam assim, a gente tem 2 saídas bem claras.
E essas duas saídas bem claras é o seguinte: qualquer pensamento que a gente tenha, qualquer um, ele tem duas saídas diretas. A saída direta, ela se torna primeiro uma emoção, uma ação ou uma emoção. Não importa qual que é a função, ela vai conseguir fazer isso. Nesse pensamento e ação é onde nós temos que fazer nossas coisas. Então, por exemplo, vocês têm diversas pequenas tarefas para fazer. Parece que não está fazendo nada porque está dentro de casa, mas isso é mentira, tá? Você tem muitas coisas. Só que, muitas vezes, a gente não vai dar conta de fazer todas elas. E ao nós não conseguimos dar conta de fazer todas elas, muitas vezes a gente entra para uma emoção, que é uma emoção que ela deveria ser uma ação, mas ela não vai, então ela sai e ela passa por uma emoção. E essa emoção ela fica bagunçando, e porque ela bagunçou e não chegou até essa ação, ela é uma frustração, ela fica frustrada. Quando as frustrações começam a ficar muito mais, elas vão entrando, e elas vão incomodando o que vai ocorrendo aqui nos nossos novos pensamentos. E os nossos novos pensamentos vão começar a ficar cada vez mais bagunçados, e elas vão começar a atrapalhar as nossas emoções, porque elas vão ficar cada vez mais, elas já vêm meio que como se fossem sujinhas, elas já vêm diferentes, e as nossas ações e nossas emoções vão atrapalhando cada vez mais, e vão atrapalhando, e mexendo, e mexendo, e mexendo, e mexendo. Vamos dizer, nós, quando estamos em casa e fazendo uma série de coisas, muitas vezes nós temos uma prática que chama-se procrastinar. E procrastinar significa deixar as coisas para depois. Quando você não tem necessariamente aquela necessidade de precisar sair, você deixa, não, daqui a pouco eu faço. Daqui a pouco eu faço isso daqui. Daqui a pouco eu arrumo aquilo ali. Daqui a pouco eu vou para aquele lugar. Daqui a pouco... E você vai deixando para daqui a pouco. E todos esses daqui a poucos, eles uma hora vão cobrar de vocês alguma coisa. E muitas vezes esse pensamento vai dizendo assim, eu devia ter feito. Eu devia ter feito. E o dever vai ficando com dívida, e o pensamento fica incomodando. Uma das práticas e isso não tem necessariamente a ver com o gerenciamento de emoção diretamente, mas tem a ver com o gerenciamento de ação que vai mexer nas nossas emoções. Se você está devendo muito para algumas pessoas e para algumas coisas e para alguns compromissos, o teu pensamento vai começar a te incomodar cada vez mais. E aí você não vai conseguir fazer algumas coisas. Eu estou utilizando por conta das pessoas que deixam para depois. Isso quer dizer assim, para você começar a resolver isso, você vai ter que começar a cumprir os novos e não deixar para depois. Você cumpre as novas ações, as novas tarefas que você tem que fazer para não deixar para depois. Porque senão você vai piorando isso cada vez mais. Vamos continuar. E dentro disso ali, vamos falar exatamente sobre essas duas coisas. O confinamento e o distanciamento social. No confinamento, nós não podemos ver as pessoas que nós estamos acostumadas, além daquelas que moram com a gente. Isso faz falta. Nós muitas vezes esquecemos que dentro das nossas rotinas, quando vai para a escola, quando vai para o trabalho, nós temos quebra de rotina. E nós vamos fazendo o seguinte, quando você sai da tua casa, você acha que você sempre está na mesma estrutura, mas não está. Você saiu da tua casa para ir para a escola, vamos antes de Covid, perfeito? Antes de Covid, você sai da tua casa, você tem que fechar sua porta, você tem que dar oi para o vizinho, ou não, ou você tem que fazer uma diferenciação e uma forma dentro do elevador, você tem que olhar, dar oi ou não, dar para o porteiro um oizinho, entra no carro, vê como é que está o trânsito, você vai ouvir quais são as notícias que estão dentro do rádio, ou alguém que está junto, está olhando algum vídeo no YouTube, ou está conversando com algum amigo, preocupado com o que vai acontecer antes ou não, e você chega na escola. Chegou na escola, tem uma pessoa com um tênis novo, tem uma situação diferente, às vezes está chovendo, às vezes está não, às vezes
E dentro disso, o confinamento acaba nos tirando todas essas novidades, que vão quebrando as novidades da nossa cabeça. E no dia a dia parece que tudo está igual, sempre. Sempre igual, sempre igual, sempre igual, sempre igual. E nós vamos ficando pensando, nossa, tá difícil, né? E tem um outro ponto. O ponto do confinamento tira de nós as renovações do dia a dia. E as renovações do dia a dia, que são aquele colega que veio ou não para a escola, aquela pessoa que está ou não ali junto conosco, e a gente acaba perdendo tudo isso. Hoje em dia, quando tem as aulas do Zoom, muitas das pessoas acabam, e você sabe muito disso, simplesmente ligando o Zoom e não às vezes nem abrindo a câmera naquele momento, porque nem acordou, nem tirou o pijama, e esse confinamento faz com que a gente fique sempre muito da mesma forminha, do mesmo jeito, e acaba nem cuidando muitas das coisas que vai auxiliar, que são as pequenas rotinas de asseio, de forma de ajustar o dia a dia. E isso não quebra. Então, para a nossa cabeça, parece que está tudo do mesmo jeito, ao mesmo tempo, tudo igual. O confinamento tem esses problemas. E o distanciamento social, que é tão necessário para a não disseminação do vírus, ele acaba dificultando a nossa interação pessoal. A gente tem dificuldade de conseguir olhar nos olhos das pessoas já por conta do próprio celular, mas agora, com o distanciamento, a gente não consegue mais perceber o que está acontecendo. A gente vai perdendo como é que está. Às vezes, algumas pessoas percebem, nossa, eu estou tão cabeludo aqui, mas por quê? Percebeu que já não está cortando o cabelo faz um tempão. Como é que a gente lida com isso? E a gente vai chegar. Rotina leve. Pessoal, rotina leve. Então, coloque o que você tem que fazer, mas lembre que como você não tem o tempo tão específico e tão corrido, porque você não está podendo sair de casa, deixa um pouquinho mais leve. Vai fazendo as coisas de tempos em tempos, mas não deixa de fazê-las. Tá? Não deixa acumular, mas muda o que você está fazendo de tempo em tempo. Especialmente se você está estudando a cada 45 minutos. Perfeito? É o máximo. Levanta, vai fazer alguma coisa. E é por isso que a maioria das aulas, especialmente agora no Zoom, elas vão trabalhando e vão diminuindo um pouquinho. Segundo ponto, faça algum exercício físico. Pula dentro de casa, só se você mora no apartamento, não faça isso às 10 horas da noite, não vai dar um problema. Mas em alguns outros momentos, faça algum exercício. Sai para andar onde não tem muita gente, vai de máscara, vai e volta para que você tenha algumas outras funções. Contato com outras pessoas, além da sua família, ok? Da família é muito importante. Mas aproveita, se você puder, sei lá, conversar com alguém por vídeo, ok? Para você ver junto, tá? As pessoas, muito bom. E o outro ponto, separe tempo para aprender algo diferente. E eu estou dizendo, não é um novo jogo de videogame, tá? Não é para ficar jogando Among Us, nem outro campo assim. É para que você, isso é legal, mas para que você faça algo diferente, para que você aprenda algo diferente. Seja um livro novo, alguma coisa, mas pouquinha coisa, para que você possa ter isso. E se acontecer de você pensar besteira, pessoal, não deixa que a besteira fique na tua cabeça o tempo inteiro, ok? O que nós precisamos entender é o seguinte: algumas das nossas posturas, algumas pessoas vão pensar em algumas coisas relacionadas a eu não aguento mais, vou acabar com a minha vida. E isso não é uma prática que vai ser muito interessante, porque você perde para o problema, ok? Então, assim, nós podemos falar sobre isso, a gente acabou de passar pelo Setembro Amarelo, que é para conscientizar as pessoas sobre isso. Gerenciamento de emoções é um dos campos para evitar isso, ok? Então, assim, se você está pensando nisso, se você está incomodado com essa situação, por favor, fale com alguém de sua confiança. Fale com alguém de sua confiança que não vai olhar com julgamento para você. Isso aqui é só um quadrinho, se você quiser, depois você vai fazer um pause, vai dar uma olhada, ok? Por conta em relação a isso, tá? E é muito importante que se você está ouvindo isso, lembra disso aqui.
todos nós somos responsáveis por quem está ao nosso lado, inclusive nós mesmos. A responsabilidade é em se preocupar com aquela pessoa que está do lado. Então, se você sabe que tem alguém dentro dos teus amigos que está passando por uma situação muito difícil, seja realmente amigo a ponto de você quebrar um pouquinho a confiança e falar para alguém que você sente que tem alguma coisa errada acontecendo. É muito importante isso. E se você percebe que tem alguma coisa acontecendo, pior do que isso, vamos lá e lembra que sempre tem a questão do disque em denúncia. Então, a ação imediata primária é a polícia. Perfeito? É a polícia sempre que vai buscar um campo. Violência sexual contra crianças e adolescentes, que pode acontecer e você pode estar ouvindo alguma coisa, diz que 100. Tem alguma violência contra a mulher? Vai ali no 180. Tudo ligação anônima, ok? Com exceção dessa daqui, que você vai ser identificado, mas não para quem você está falando. Só vai se identificar a polícia. E o 188 e o 141 e o Centro de Valorização à Vida. Se você sente que você não tem ninguém para conversar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, você pode ligar para isso e vai ter pessoas treinadas para poder te escutar. E aqui a gente vai. O gerenciamento de emoções está dentro da nossa função. E nós vamos, aos pouquinhos, aprendendo a fazer isso. Mas a primeira é identificar, a segunda é poder conversar com alguém sobre isso. Tá? Agora eu vou terminar e vou abrir para que as pessoas que já precisem ou queiram fazer perguntas vão. E algumas, se não me engano, alguns dos professores vão passar as perguntas que fizeram para agora e a gente vai responder dentro do que for possível. Perfeito? Obrigado, viu? Ok, professor Christopher, muito obrigada. Doutor Christopher aí, nosso psicólogo. Sim. Muito bom mesmo a sua apresentação. Nós vamos então agora às perguntas, certo? Perfeito. Nós temos algumas perguntas aqui, algumas curiosidades. O senhor falou ali sobre o gerenciamento das emoções, bem interessante. Nossos alunos aqui têm comentado, né? Até algumas dicas que o senhor passou aqui. Mas aqui uma aluna, Rafinha, ela traz para a gente. Nesse momento de pandemia, ela perdeu um pouco a vontade com as coisas que ela fazia anteriormente. Né? Como ela voltar a essa rotina, o capricho com os estudos, o cuidado com aquilo que ela tinha antes, que agora ela perdeu um pouco, como que ela pode voltar a gerenciar essas questões, doutor Christopher? Tá. Primeiro, a Rafinha tem a idade dela, mais ou menos? Ou ela não sabe? Ela não colocou aí. Claro que ela vai saber, né? Tá, Não ok. colocou. Não colocou, tá. Eu acho que é Rafinha homem. Tá, então daí a gente vai ter uma assim. Então, Rafinha, homem, beleza. Tá, ok. Tudo certo, desculpa, tá? Então, assim, vamos lá. O que acontece? Primeiro é não se sentir tão culpado ou culpada, perfeito? Não se sinta tão culpado, tem o teu tempo. Segundo ponto é o seguinte, quando a gente fica meio dentro de casa e parece tudo igual, fica aquela coisa muito tediosa, maçante, o tempo inteiro, não vai ajudando e vai piorando e vai ficando sempre assim. Qual que é? Escolha pelo menos 2 a 3 coisas que você fazia antes e comece a colocar ela de novo em rotina, ok? Uma das coisas importantes, muitas vezes, precisa começar para as aulas, se você está ficando de pijama, troque para você colocar uma outra roupa. É importante, porque você quebra o local, sai um pouquinho do seu quarto, se você puder fazer isso enquanto você está na aula. Ou fazendo outras coisas. Porque quando você fica, o teu cérebro ele não identifica que tem mudança. Tá tudo igual, tá igualzinho. Tá tudo função, tá tudo da mesma forma. E daí ele não entende que você tá ali. Se você levantou, tem gente que às vezes pode ir para outro lugar e fica deitado na cama, e quando fica deitado na cama já fica paradão, olhando para cima, não sabe o que vai acontecer, entendeu? Então vai piorando cada vez mais, e aí não consegue quebrar essa rotina. E essa quebra de rotina
é muito boa para o cérebro conseguir atentar e voltar a fazer as pequenas coisas. A gente vai ter que atualizar algumas coisas depois que voltar ao dia a dia dentro do que a gente está fazendo. Mas escolha 2 a 3 coisas e vai colocando elas aos poucos. Tá bom? O que mais? Doutor Christopher, outra questão que eles colocam aqui, essa crise de ansiedade, quais são as consequências para a saúde? Tá. A crise de ansiedade pode ser, assim, primeiro, um desconforto, tá? E o desconforto é falta de ar, alguma coisa, algum batimento aumenta um pouco. Normalmente é porque o nosso cérebro, ele identifica como se a gente estivesse em perigo quando a gente não necessariamente está. Perfeito? E essa é uma identificação errada que ele faz. E a gente vai percebendo muito. Primeiro é tentar identificar o que está te gerando ansiedade. Pode ser as tarefas que estão se acumulando, ok? E vai gerar algum receio, um medo relacionado a isso. E pode ser por questão a vírus, pode ser por questão a doença, e a gente fica começando a se preocupar, pode ser com relação a dinheiro. Então, a gente começa a se preocupar com relação a isso. O gerenciamento muitas das vezes, parar um pouquinho o que está sendo pensado. Então, vamos dizer, você está ouvindo muita notícia sobre doença, sobre morte, sobre situação, então, naturalmente, a nossa cabeça vai ficando preocupada com isso. Vou dizer, tira isso do teu dia a dia, porque não vai te ajudar muito. Segundo ponto, muitas vezes você vai ter que escrever o que você está pensando para que você comece a organizar de novo. Terceiro ponto, ande. Ande mesmo. Porque a velocidade do nosso pensamento é muito rápida. Nós podemos chegar a qualquer lugar, com qualquer nível de tempo e de emoção, e isso faz com que nós fiquemos um pouquinho atrapalhados. Então, o nosso pensamento vai muito rápido, o nosso pensamento vai muito rápido, e nós não conseguimos, muitas vezes, segurar isso. E ao andar, realmente, nós temos que diminuir nosso pensamento para a nossa passada. Porque se você andar muito rápido, o que vai acontecer? Vai cansar. Então você tem que diminuir um pouco, cada vez mais, você vai diminuindo o teu passo para que você consiga terminar. Às vezes, as voltas no quarteirão pode ser o suficiente, ou dentro da área comum do prédio, ou no quintal de casa, ou correndo atrás, ou brincando com o cachorro. Você tem que diminuir a tua cadência, você tem que diminuir isso, diminui muito ao ponto. Porém, se a crise de ansiedade passar do ponto, que fique começando a você sentir falta de ar, pensamento, o que está acontecendo? Será que eu vou morrer? Será que eu estou assim? Aí eu indico que você vá no médico. É importante que você muitas vezes vá atrás e comente, converse com alguém sobre isso, porque algumas dessas coisas às vezes já passaram do ponto e nós estamos com um estresse muito alto e daí a gente precisa às vezes de um auxílio para conseguir. Normalmente a crise de ansiedade mexe muito com o sono. E é aí que está, com a alimentação, e vai incomodando algumas coisas. Então, presta bem atenção nisso, tá bom? Não sei se consegui responder, mas vamos lá. Legal, doutor Christopher, e foi interessante a sua resposta, que o senhor já respondeu uma outra pergunta do Marcinho, né, de como controlar essa questão da ansiedade. Mas tem uma pergunta aqui bem interessante da Jaqueline. Como conseguir conversar com alguém sobre esses sentimentos? Quando a pessoa não tem coragem. Como trabalhar isso? Como criar essa coragem para conversar? O senhor falou uma dica aí de escrever, mas muitas vezes se há necessidade de conversar. Como dar essa dica para a Jaqueline? Tá. A Jaqueline provavelmente está com receio do que as outras pessoas vão pensar dela, ok? E aí a gente, quando se sente possibilidade de ser julgado, a gente não fala, ok? Primeira coisa é tentar identificar um momento onde está aquela situação. E qual que é o momento que você pode falar? Eu digo que os melhores momentos são aqueles que a gente está fazendo outras coisas, tá? Por exemplo, vai ajudar os pais, se for as pessoas que você vai escolher para conversar, a lavar a louça junto, e daí diz, olha, eu não estou me sentindo muito bem. E dentro desse campo, você pode até dizer, você pode até achar que é por causa que eu estou ficando muito tempo no celular, no videogame, ou no tablet, ou no computador.
mas é um pouquinho mais, eu estou me sentindo um pouco mal aqui, daí alguns vão dizer assim, ah, isso é coisa da sua cabeça. Pode ser que seja coisa da sua cabeça, mas coisa da nossa cabeça está dentro do nosso corpo, né? Então, o nosso corpo a nossa cabeça também é o nosso corpo. Então, ela está junta. Então, não é uma coisa só. Aos pouquinhos, Jaqueline, talvez você vai ter que começar a dizer, olha, não estou me sentindo tão bem aqui, não... e aí a pessoa vai indo. E você vai vendo se a pessoa ela vai começando a te ouvir. Mas tem alguém perto de você que te ouve. Perfeito? E quem está ouvindo você vai começar a se preocupar com o que está acontecendo contigo. E você pode colocar. Lembra, a coragem de você precisar falar é uma coisa bem difícil para a gente. É difícil a gente conseguir. Mas, uma vez falado, a gente passa. E lembre, os corajosos, eles não são pessoas que não têm medo. Eles têm medo. Eles só conseguem passar isso para frente. Eles conseguem passar esse medo e conseguir resolver isso. Às vezes, as pessoas que vão querer, que estão ao nosso redor, não vão escutar. E aí, a gente vai começar, às vezes, manifestar alguns sintomas que as pessoas vão começar a dizer, por que essa pessoa está tão ruim sempre do estômago, está tendo muito dor de cabeça, está ficando um pouquinho agitado, mais triste, e às vezes essa é uma das formas que o corpo já começou a dizer que tem alguma coisa errada, alguma emoção está começando a pegar uma via não muito adequada e ela está saindo um pouco do processo que ela deveria estar. Então, Jaqueline, lembra de ser bem simples e busca alguém que você confia. Espero que você tenha, se não, tem alguns outros campos, a escola pode te auxiliar também, às vezes a conversar com alguém ali e ela vai te orientar bem com relação a isso, tá bom? Espero ter respondido. Legal, doutor Christopher. Tem uma pergunta aqui interessante de uma aluna, da Natália. Ela diz que às vezes ela acorda chorando. Isso já pode ser um indício de uma crise de ansiedade. Como fazer nessa situação? E uma outra questão com respeito ao choro aqui, de uma outra aluna, que muitas vezes ela vai falar com a mãe não acredita nela, mas ela vive tendo crise de choro. O que fazer diante dessa situação? Tá. O choro, quando ele tem alguma razão específica, ele faz parte do sentimento natural. Então, por exemplo, você gostaria de ter feito um negócio e não deu certo, deu vontade de chorar, chorou. Saiu, bateu a perna, ou aquela coisa como a gente não está usando muito sapato dentro de casa, está andando e bate o dedinho do pé na mesa, na cama, e etc. Aquilo dá uma dor. Isso realmente acaba dando para a gente uma vontade de chorar. Perfeito. Tem algum problema nisso? Não. Vi um filme, vi uma série, alguma coisa que tenha? Problema nenhum. O problema é que quando a gente começa a ter choros ou raivas sem alguma especificação, isso já é um indício que tem alguma coisa errada. Tá? Exceto as garotas, quando elas estão em processo de pré-menstrual. Aí elas vão ficar um pouquinho mais sensíveis. Só que fora isso, não. E assim, às vezes a mãe, quando não consegue acreditar, vai ter que perceber alguma outra coisa. Por que está chorando tanto? O que tem? Vai mexendo muito, entendeu? Então, tipo, a gente precisa alterar algumas coisas. Então, mães que estão ouvindo, às vezes quando vem, pode ser que não pareça tão grande o problema que o seu filho, sua filha está trazendo para você. Talvez não seja tão grande para você, mas para ele é. E a gente é importante de colocar e entender como é que é para ele esse problema. Porque quando vem pedir ajuda, está sendo humilde, está sendo capaz de poder dizer, olha, tem alguma coisa errada aqui e eu preciso de ajuda. Quando a pessoa precisa de ajuda, ela pode pedir. Melhor do que esperar alguma coisa começar a acontecer, algum sintoma físico ficar cada vez pior, e aí o que acontece? Cada vez mais vai acontecer. O que está acontecendo com esse garoto, com essa menina e etc. Então, o choro é um dos indícios que pode ter alguma coisa errada, especialmente se ele não tem especificação. Ele não vem com alguma coisa que está acontecendo atrás, tá bom? Então, parece sem função durante muitas vezes na semana,
ou de atenção, ok? E atrás realmente de algum auxílio, muitas vezes, tá bom? Ok, doutor Christopher, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, pelas informações que trouxe aqui aos nossos alunos, aos nossos colaboradores. É muito bom ouvir, né, como a gente aprender a gerenciar nossas emoções de forma inteligente, né? Ainda mais nesse momento de pandemia, muitas vezes a gente não sabe como lidar com essas situações, porque fugiu da nossa rotina, da nossa normalidade, esse momento em que a gente está vivenciando, né? E isso dificulta Tirou a pouca segurança que a gente já tinha, né? A gente não tinha muita segurança, agora tirou tudo, né? Exatamente. A gente não sabe onde está a ameaça, né? Exatamente. Foi muito bom, foi muito importante a gente ouvir aqui alguns esclarecimentos, algumas orientações, né? Então, eu vejo assim, que dentro daquilo que o senhor trouxe para a gente, é a gente conversar, é a gente expor os nossos sentimentos com as pessoas que a gente confia, que está próximo de nós, né? Colocar essas situações para que eles possam nos ajudar, ou procurar um profissional, né, habilitado na área para que possa dar o direcionamento à família, ao aluno, né, e da melhor forma conduzir esse momento em que a gente está vivenciando. Mas como escola, né, tanto EASE, tanto EAPG, quanto CABV, como escola, como orientadora, as nossas orientadoras também, colaboradores, estão acompanhando. Nós estamos aqui à disposição de vocês, alunos, tá bom? Dos pais que estão acompanhando também, para que a gente possa estar auxiliando também na medida do possível. E o doutor Christopher também, com certeza, acredito que está aí à disposição também, caso, né, alguém precise de maiores orientações, esclarecimentos, também se coloca à disposição para poder atender essas famílias, atender esses alunos. Muito obrigada mais uma vez, doutor Christopher, muito obrigada a todos os nossos participantes, todos os nossos alunos, nossos professores que participaram aí, né, conosco nessa manhã, já no início de tarde, que Deus possa continuar abençoando cada um de vocês, que a gente tenha um excelente final de semana e que a gente aprenda, né, a controlar as nossas emoções. E se a gente não conseguir, que acima de tudo a gente possa buscar força e sabedoria do Pai do Céu, para nos ajudar a saber o que fazer nesse momento. Professora Rovena, professora Marli, as nossas diretoras gostariam... Proveitosa. Opa, está aberto ali? Tá. Foi muito proveitosa. Muito obrigada, viu, Christopher? Eu olhando as perguntas ali, eu e a Rovena estávamos aqui analisando algumas perguntas, né? Quantas crianças com dificuldades, quantos adolescentes preocupados. A última ali agora falando que tem preocupação em contar para a mãe, porque a mãe já tem a irmã. Então, a gente vê assim que está bem difícil e a gente agradece. Tenho certeza que foi bem construtivo esse momento. E com certeza deve ser o primeiro de muitos outros, né? Nós não vamos abandonar vocês, não. Nós estamos lendo as perguntas, são muito importantes, e nós estamos aqui para abraçar vocês, para ter junto, estar muito junto de vocês, e a gente quer que vocês liguem mesmo para a professora Edninha, para a professora Ângela, conversem, falem sobre os sentimentos de vocês, que nós queremos te ajudar, tá bom? Não se sinta sozinho, não, porque você não está sozinho, mesmo que tenha a falta de um colega, de uma mãe, de um pai ali na hora, mas Jesus está contigo, pode ter certeza. E eu quero conhecer o Rafinha, hein, Rafinha? Quero te conhecer, vem aqui no colégio passear, vem conhecer a gente. Rafael Barcic, professora. Rafael Barcic, né? Ô, Rafael, eu vou falar depois com você, então. De 12 anos. É que ele brincou ali que ia trocar até o nome dele, né? Por isso que eu falei, não, ele é o Rafa. Mas é um querido, é um menino maravilhoso. E esta live foi um sucesso, mais de 100 alunos ligados aí, gente, muito bom. Muito obrigada, professora Ângela, professora Edninha, muito boa iniciativa, estão de parabéns. Verdade. E Christopher já é um parceiro aí da educação adventista, sempre muito presente. Obrigado, viu? E vamos tentar marcar mais alguma live aí nesse tema, que foi muito importante. Vamos lá. Eu espero que as próximas lives sejam para mais pessoas, mas a gente possa chegar tudo junto, é mais gostoso, né? Nós precisamos convidar os pais também, não é verdade, alunos? Vocês que estão assistindo. Vamos fazer com os pais também, para falar sobre esses assuntos com os papais e as mamães? Muito bom. Que é legal, né? É isso aí, gente. Obrigada. Beleza?
Ok, Tchau pra então, vocês. para nós encerrarmos, vamos orar, vamos pedir a bênção do Pai do Céu, né? Como iniciamos, vamos também orar e pedir para que o Pai do Céu continue cuidando da gente. Oremos, então. Querido Jesus, muito obrigada porque o Senhor cuidou da gente, obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos deu de conversarmos sobre as nossas emoções, de ouvir algumas orientações. Continue cuidando da gente, continue nos abençoando, nos dando sabedoria para que a gente consiga falar sobre aquilo que a gente sente, sobre aquilo que nos incomoda e que a gente consiga encontrar respostas para muitas perguntas e para muitas dúvidas que nós temos. Que a gente possa colocar tudo diante do Senhor e também daqueles que estão ao nosso redor, a nossa família, o colégio onde a gente estuda, os nossos professores, a direção do colégio. Fica conosco, Paizinho, e nos ajude todos os dias. Abençoe também o Dr. Christopher, continue capacitando ele, dando muita sabedoria no seu trabalho. Em nome de Jesus pedimos, fica conosco nesse final de semana mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Tchau, queridos. E aí, amiga, já saímos do ar?